Olá, me chamo Laís, sou a atual coordenadora do Bacharelado em Estatística e hoje recebemos alguns convidados para bater um papo sobre o curso de Estatística da UFSM. Contamos com a presença do professor Fábio Bayer, professor do Departamento de Estatística, que vem contribuindo aí já ao longo de mais de 10 anos no curso de Estatística da UFSM e também é o vice-coordenador do curso. Dois bacharéis em Estatística, formados pela UFSM, a Bruna Palm e o Guilherme Kobayashi. E dois acadêmicos do curso de Estatística, o Gabriel Alves e a Renata Stone. Iniciaremos falando um pouco sobre o curso e como vocês podem ingressar nele. E depois, então, a gente começa o nosso bate-papo com os convidados. O ingresso no curso ele se dá por meio da inscrição no processo seletivo do SISU e o ingresso é para o primeiro semestre do próximo ano. Para a inscrição, é necessário ter realizado o Enem e atingido a média mínima de 500 pontos. O curso ele é no período noturno e tem a duração de 5 anos. As disciplinas iniciais, elas têm um forte apelo matemático e também computacional, a fim de dar a base necessária para o posterior aprendizado das técnicas estatísticas. Há uma parte do currículo que é fixa, que corresponde, então, a disciplinas obrigatórias, e há uma parte que é flexível, em que os acadêmicos podem escolher as disciplinas e também as atividades que irão desenvolver a fim de complementar a formação. Agora, então, eu convido o professor Fábio para se apresentar e também darmos sequência ao nosso bate-papo. Olá a todos. É uma honra fazer parte dessa conversa com pessoas tão importantes para a estatística da UFSM. Como a professora Laís já adiantou, né, o curso de bacharelado em estatística é para você que gosta de matemática e de computação. É uma área recente, né, quando comparada a outras áreas tradicionais, como matemática ou várias outras engenharias, por exemplo, mas apesar de recente, ela é importantíssima, né, nos dias atuais. O estatístico basicamente usa matemática e computação, por meio do que a gente costuma chamar de modelos estatísticos, para extrair informações de bancos de dados e, com essas informações, auxiliar na tomada de decisão nas mais diferentes áreas. Por exemplo, né, reconhecimento biométrico. Hoje em dia, quase todo mundo tem um smartphone, e vários desses smartphones têm reconhecimento, libera o smartphone para o uso após o reconhecimento da sua digital, né? O que tem por trás desse reconhecimento da digital é um modelo estatístico, né? Tem o momento que você coloca o dedo nessa área de captura da digital, é retirada uma foto, essa foto, na verdade, é um conjunto de dados, é transformado em dados, e esses dados são interpretados por um modelo estatístico que vai atribuir uma probabilidade de ser você ou não ser você. E aí, então, através dessa probabilidade, é liberado o uso do celular ou não. Existem várias outras aplicações, como sugestões de páginas em redes sociais, né? Qualquer curtida, compartilhamento, leitura que você faz em uma rede social, isso vai gerando dados, e as redes sociais utilizam esses dados para, através de um modelo estatístico, também construir um perfil de cada usuário e então sugerir novas coisas que seria para esse usuário ler e curtir, enfim, dentro daquele perfil, dentro daquele padrão que ele reconheceu de uso e de interesse de cada usuário. Tem por trás dessa revolução da inteligência artificial que a gente tem no mundo inteiro, o cerne de tudo isso, né, a base de tudo isso é a estatística. Então, a estatística é bastante recente, né? Tá no dia a dia aí. É uma febre mundial. E na UFSM, em particular, ela é ainda, né, um pouquinho mais recente. A primeira turma do curso de estatística aqui da UFSM se formou em 2014, onde duas das nossas participantes aqui faziam parte dessa turma, né? A professora Laís, a professora Bruna. E, apesar de recente, o nosso curso tem alcançado sucessos espetaculares, como muito bem representado por nossos convidados aqui hoje. De forma bem geral, eu poderia dividir a atuação de um estatístico e de nossos egressos
em duas frentes, né? Tem um grupo que, após se formar em estatística, né, vai diretamente ao mercado de trabalho, vai trabalhar como analista de dados, cientista de dados em grandes empresas, em companhias multinacionais, como, por exemplo, a gente tem hoje o Guilherme Kobayashi aqui, que é analista de dados, na verdade, cientista de dados sênior da Heineken. E há um outro grupo de alunos que, ao se formarem em estatística, se tornam o que a gente chama de acadêmicos, né? Ou seja, eles continuam dentro das universidades, fazendo mestrado, doutorado, para depois ingressar como pesquisador e professor em universidades. Como é o caso da Bruna, que hoje é professora numa universidade da Suécia, e da Laís, que hoje é professora aqui da UFSM, nossa atual coordenadora do curso. Então, nessas duas frentes, né, dentro da academia e no mercado de trabalho, os alunos da UFSM têm se destacado bastante, né? E nós buscamos trazer aqui hoje um aluno com um perfil em cada uma dessas frentes. Primeiro a gente vai conversar com o Kobayashi e depois a gente chama a Bruna para a nossa conversa. O Guilherme, ele é um estatístico formado pela UFSM, que é analista de dados sênior na The Heineken Company. Mas além do Guilherme, a gente tem vários outros egressos do curso em empresas como a CVI, como a Vivo, a Unimed, a Calmed, o Hospital Moinhos de Vento, várias outras empresas bastante conhecidas. Então, finalmente, convido o Kobayashi para falar para quem está nos assistindo sobre como foi a escolha pelo curso da estatística, talvez já relacionando aos interesses e habilidades que ele tinha na época, né, o que fez com que ele escolhesse a estatística, e também já aproveitasse essa fala e contasse da sua trajetória, o quanto o curso da estatística contribuiu para a posição profissional que ele tem hoje. Tudo bem, pessoal? Obrigado primeiro, né, obrigado pelo convite para estar conversando, falando com os nossos futuros alunos e colegas que a gente vai ter aqui do mundo da estatística. Bom, eu quando decidi fazer o curso de estatística, eu já estava trabalhando, né? Eu trabalhava já numa área de informações e eu estava muito afim de procurar um curso onde eu pudesse ter a parte de cálculos, a parte de matemática de uma forma mais forte, né? Que eu conseguisse ver isso de uma forma mais detalhada e com mais conhecimento. Só que eu queria muito ir para o mercado de trabalho e não o mundo acadêmico. E foi nesse momento que eu acabei sabendo sobre a estatística, eu dei uma olhada no curso, vi as possibilidades que tinha de mercado de trabalho, o quanto que o mercado de trabalho estava aquecido na minha época e hoje continua tão aquecido ou ainda mais aquecido do que era na minha época, e vi todas as possibilidades que eu tinha em relação a esse mercado de trabalho. E aí eu acabei entrando no curso da UFSM e fiz toda a minha graduação lá, inclusive o professor Fábio foi o meu orientador. Estudei algum tempo com a professora Laís e a professora Bruna também, então acabou me dando essa possibilidade. Como eu disse, eu já estava trabalhando na época que comecei a fazer o curso, mas foi o curso de estatística que começou a me dar um embasamento do meu conhecimento, começou a me dar muito mais força no meu conhecimento e poder aplicar isso no meu dia a dia, na área de informações, pesquisa de mercado, que era onde eu atuava na CVI Refrigerantes, que é uma das engarrafadoras da Coca-Cola aqui no Rio Grande do Sul. E eu consegui desenvolver muito mais o meu conhecimento dentro do trabalho. Eu comecei a ter muito mais segurança na hora de realizar os meus projetos, realizar pesquisas que a gente fazia dentro da companhia e desenvolver desses grandes projetos que nós tínhamos, o que me possibilitou um crescimento dentro da companhia. Eu comecei lá como assistente e fui sair da companhia como coordenador de planejamento. Então, consegui ter todo um desenvolvimento ao longo da minha carreira e, com certeza, foi o curso de estatística que me possibilitou ter esse desenvolvimento dentro da companhia. Saindo de lá, passei por outras companhias, atualmente estou na Heineken Company, como analista de dados sênior, também muito por causa do conhecimento que eu tenho da estatística. Sempre que a gente fala de mercado de trabalho, toda vez que a gente vai falar, principalmente dessa área de ciência de dados, quando eu digo que eu sou formado em estatística, isso causa um impacto muito positivo nas pessoas. É visto como algo muito importante num cientista de dados, um analista de dados, ter esse conhecimento teórico que a estatística tem, e não somente o conhecimento da programação. Então, isso foi muito importante e ele me deu uma base muito sólida para eu poder me desenvolver como profissional. Ótimo. Aproveitando, Guilherme, na sua opinião, qual o papel do estatístico? Você já comentou isso, né, de ciência de dados. Hoje a gente fala muito nisso, isso está muito
está na moda, né? E na verdade é uma demanda do mercado, mas o quanto Sim. o papel do estatístico nessa área de ciência de dados, big data, inteligência artificial, o quanto esse profissional tem sido valorizado no mercado de trabalho? O profissional, né, de estatística, ele é muito valorizado, que nem eu estava falando. Toda vez que a gente olha um profissional e vai fazer uma comparação entre, por exemplo, 2 analistas de dados, aquele que tem uma formação numa estatística, por exemplo, acaba tendo uma valorização muito grande pelo conhecimento teórico que ele tem. O profissional, às vezes, que entra nessa área sem ter passado por um curso de graduação ou ter tido um estudo muito forte dentro da estatística, acaba ficando muito limitado na hora de desenvolver um modelo, de aplicar isso no dia a dia de trabalho. Já nós, que estudamos a estatística, a gente tem, ou seja, a base de tudo aquilo que é criado, porque toda vez que a gente fala de machine learning, inteligência artificial, qualquer um desses modelos que são aplicados hoje no mercado de trabalho, todo o embasamento deles é na estatística. E muitas vezes a aplicabilidade deles acaba acontecendo, a pessoa muito mais por, eu sei que esse modelo funciona, eu não sei por quê. E nós, estatísticos, sabemos que funciona e sabemos o porquê ele funciona. Então, isso é uma grande vantagem quando a gente fala de mercado de trabalho. É muito bem visto isso no mercado de trabalho. E as perspectivas que a gente tem são muito boas. Hoje, se tu vai olhar em média, pega ali no Glassdoor, né, que é um dos sites para estar olhando comparações de médias salariais, etc., tu vai ver que uma média salarial de um analista de dados é em torno de 4.500. Esse valor... Primeiro, analista de dados é um termo extremamente genérico quando a gente fala da área de ciência de dados. Toda vez que a gente vai falando de cientista de dados, um especialista, uma coisa a gente vai refinando cada vez mais, a gente vai vendo que essa média salarial vai aumentando. Mas hoje, uma média de um analista de dados, ele vai em 4.500, mas ele pode chegar até R$8.000. Isso porque vai variando muito também pela experiência que a pessoa tem no mercado de trabalho, né? Então vai desde um nível júnior até um nível sênior, como é o meu caso, para chegar em patamares salariais muito altos. E aí também vai depender da localidade que a pessoa está. Né? Geralmente a gente sabe que empresas em locais como São Paulo ou capitais, eles tendem a pagar mais, até porque o custo de vida é maior. E grandes empresas também tendem a ter um pacote salarial bem mais elevado. Então, isso acaba sendo muito... É uma área que tem muito potencial, está sempre aquecida. Se tu joga hoje no LinkedIn, por exemplo, analista de dados procurando vagas, vão surgir mais de 400 vagas sem tu refinar a busca. Se tu refina a busca, vai aparecer muito mais. Isso só no Brasil. Se tu vai jogar para fora do Brasil, então, tem muito mais. E uma das grandes vantagens hoje em dia é que a gente consegue trabalhar muito facilmente, até às vezes aqui do Brasil, em companhias de fora do país, ou migrar para outro país, né? Como a gente tem o caso aqui de participantes aqui da nossa conversa, muito também pelo nosso conhecimento e pela procura que tem no mercado de trabalho. E hoje em dia, se a gente for procurar um curso de estatística, a gente só vai encontrar nas federais no país, se eu não me engano, eu acho que não tem em faculdades particulares. A UFSM é uma das grandes referências que a gente tem, né, por todo o trabalho que é desenvolvido pelo corpo de professores e também dos alunos que foram saindo daqui para o Brasil todo. A gente tem gente em todo canto do Brasil aqui, acho que de ex-alunos ou estudando ou trabalhando. Então, acaba sendo muito bem visto no mercado de trabalho e tem um potencial enorme ali para quem estiver entrando agora. Perfeito, muito boa. Eu posso compartilhar uma outra experiência que a gente teve com um aluno. Você falou em muitas áreas, né? Se entrar no LinkedIn, vai ter várias ofertas lá. E a gente tem uma experiência de um aluno que, antes mesmo de se formar, uma empresa entrou em contato, achou ele no LinkedIn, entrou em contato, convidou a fazer uma seleção. Ele fez uma seleção online e ele passou para ser analista de dados júnior em um banco digital em São Paulo. E a empresa que veio atrás, ele não procurou, ele não entrou. A empresa viu o perfil dele, convidou a fazer, ele fez a seleção, passou. E antes mesmo de se formar, claro, ele já tinha outra formação também, mas em nível superior. Mas antes mesmo de se formar em estatística, ele já estava atuando no mercado de trabalho numa empresa em São Paulo, sem sair de Santa Maria. Então, isso é muito verdade, que existe uma grande oferta de vagas e talvez não existam tantos profissionais assim no mercado, o que é ainda melhor para quem pretende entrar na área da estatística, né? Só compartilhar, hoje o meu time, por exemplo, ele é todo de São Paulo. Todo o time com quem eu trabalho é todo de São Paulo e eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tenho outros colegas também, tem uma colega que mora em Brasília, outra que também mora aqui em Porto Alegre. E todo o nosso time, o restante é em São Paulo e a gente trabalha tudo de forma online. Então, a gente tem muita flexibilidade hoje e isso facilita também
a procura de profissionais, né? E o assédio que a gente recebe pelo LinkedIn, quando a gente coloca um cargo de analista de dados, e pela experiência que a gente vai adquirindo, é muito grande. Em seguido, vem recrutador mandando link de vagas que estão em abertas, procurando, vendo qual é o interesse. Isso é muito bom, né? Mostra o quão aquecido está o nosso mercado e como a procura é muito grande pelos profissionais. Exato. Muito bom. Agora acho que eu vou chamar a Bruna para conversar um pouco com nós. A Bruna optou por uma carreira mais acadêmica, né? Assim como a professora Laís, que está aqui, e vários outros alunos do nosso curso. A Bruna fez mestrado, fez doutorado, fez 2 pós-doutorados, né? E hoje é professora numa universidade, num país de primeiríssimo mundo como a Suécia. E, assim como ela, temos vários outros casos de sucesso de alunos fazendo mestrado e doutorado em importantíssimas universidades do Brasil e no exterior. Rapidamente, eu lembro de 2 ex-alunos nossos aqui que estão, uma aluna nos Estados Unidos e outra na Inglaterra, fazendo seus doutorados, por exemplo. E vários desses alunos foram, inclusive, premiados por seus trabalhos científicos, por sociedades científicas importantes, como a Associação Brasileira de Estatística, Associação Brasileira de Engenharia de Produção e Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Por sinal, 2 dessas pessoas, nossos alunos agraciados por esses prêmios são a professora Laís e a professora Bruna, que estão aqui. Então, finalmente, Bruna, convido a compartilhar conosco um pouco dessas tuas experiências e também opiniões, né, sobre a estatística. Poderia fazer algumas perguntas para começar a nossa conversa, né? Poderia compartilhar, assim como fez o Guilherme, os motivos que a levaram a escolher fazer o curso de estatística e quais eram os seus interesses, suas habilidades na época, né, antes de entrar na graduação? O que te levaram a escolher o curso de estatística? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. O professor Fábio foi o meu orientador de graduação, de mestrado, doutorado, é um grande amigo que eu tenho hoje. A professora Laís foi minha colega, também é uma grande amiga que eu tenho, então, muito bom poder estar aqui conversando hoje com vocês. Por que eu decidi pela estatística? Diferente do Guilherme, eu sempre tive a motivação mais, eu não digo acadêmica, porque no começo eu sempre quis ser professora, mas na época do ensino médio, o meu objetivo, eu estava mais voltada para tentar algum curso de matemática, porque eu queria ser professora de matemática em alguma escola. Eu sempre fui boa em matemática no colégio, gostava um pouco de física, mas eu não gostava de química. E aí, quando eu pensava em cursos de exatas, eu caía nas engenharias têm química em geral, e eu queria fugir da química. Então, o meu objetivo inicial era matemática e eu vou ser professora em alguma escola. Com o passar do tempo, e eu tinha bastante proximidade com a minha professora de matemática na época do ensino médio, eu comecei a conversar com ela e compartilhei com ela que eu estava pensando, então, em seguir essa carreira. E aí ela me falou que existiam outros cursos que também usaria bastante matemática e que não ficava limitado apenas à matemática. E aí a gente conversou um pouco sobre estatística, sobre ciências atuariais, que são cursos onde a gente utiliza bastante matemática, mas de uma forma mais aplicada. E isso me encantou. Uma forma assim, não é uma matemática teórica por pura, mas é uma coisa que eu consigo aplicar, eu consigo ser mais palpável de entender as coisas. E aí eu comecei a ler sobre, eu vi que o mercado de trabalho já na época, eu entrei na graduação em 2009, na época já era um mercado de trabalho que estava em bastante crescimento, já estava tendo esse aquecimento que a gente vê hoje. Então já tinha uma média salarial interessante para a época, eu vi que teriam oportunidades além da academia, e eu teria a possibilidade de ser professora, só que dessa vez num nível talvez um pouco melhor numa universidade, em vez de dar aula em ensino fundamental, ensino médio em uma escola. Então, esse foi o meu objetivo. Inicialmente era ser professora, matemática, e aí vendo todas as possibilidades que a estatística poderia me trazer, ainda mantendo esse meu objetivo inicial, que era de dar aula, eu acabei optando pela estatística em vez de fazer o curso de graduação em matemática.
Ótimo, muito bom relato. Acho que eu imagino que a gente tenha vários alunos saindo do ensino médio e que tem um perfil semelhante, né? Ou que tem o desejo de ser professor, ou que tem essa familiaridade com matemática, e às vezes, talvez até por desconhecimento do nosso curso, acaba indo para outros cursos, como engenharias, que são mais conhecidos, né? Ciência da computação, talvez a própria matemática. Então, o nosso curso é uma excelente possibilidade para esses alunos que têm Exato, a gente não faz ideia da quantidade de diferentes tipos de aplicações que a gente pode ter. Eu lembro que na época, quando eu pensava nessa aplicação, eu pensava muito na parte financeira, ou então uma parte mais biomédica, em um laboratório para desenvolvimento de algum medicamento. Eu jamais imaginei que eu cairia na área que eu estou atuando hoje em dia, que é uma área mais na parte de engenharia, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso adiante, mas uma área mais assim de processamento de imagem, de lidar com uma imagem de radar, uma imagem real que a gente está capturando da Terra e detectando alguma coisa nessa imagem, detectando um alvo, detectando uma pessoa. Eu jamais imaginei que teria essa possibilidade. Então, o campo é muito amplo, existem diferentes aplicações, a gente às vezes não faz nem ideia de tudo que pode ser feito. Exatamente. É uma gama impressionante de possibilidades que existe, né? Já aproveitando, falando um pouco da tua trajetória, que é toda voltada para a academia, né? Poderia nos contar um pouco mais sobre essa trajetória, né? Como até talvez esclarecer para quem está assistindo o que é fazer um mestrado, o que é fazer um doutorado, né? E como um estatístico se encaixa nesse meio acadêmico. Bom, então, quando eu decidi seguir por essa carreira, então pensando na parte que eu queria para o lado de ser professor em uma universidade, acho que é importante a gente falar que o professor em uma universidade, principalmente numa universidade federal, ele não se limita só ao ensino, como às vezes a gente tem isso, se for olhar para uma universidade mais particular, vão ter professores que vão ficar mais voltados apenas a ir e dar a aula, mas quando você é professor numa universidade federal, e aí pensando que a gente não tem cursos de estatísticas em universidades particulares, então eu teria que procurar talvez uma vaga em uma universidade federal. O professor de universidade federal é esperado dele também essa parte de pesquisa. E nas particulares a gente também tem isso, mas eu acho que você tem mais flexibilidade na particular do que teria numa federal. Então, além do ensino, você tem a parte toda de pesquisa, a parte de orientação de aluno, a parte onde a gente desenvolve projetos, a gente pode ter projetos com empresas, mas para isso a gente precisa, além do conteúdo teórico, de saber toda a base da estatística, a gente tem que se preparar para essa parte da pesquisa também. Então, a parte do mestrado e do doutorado, além de, claro, a gente ir mais a fundo em tópicos que a gente vai ver durante a graduação e o bacharelado, a gente também tem toda essa parte da pesquisa junto com as disciplinas. Então, a gente aprende como o que é. A gente teve muitas discussões com o professor Fábio do que é um ser cientista, do que é desenvolver um novo método, para que eu vou aplicar ele, e eu tenho que reportar isso de alguma forma, então eu vou escrever um artigo que eu tenho que publicar. Então, tudo isso faz parte do processo do mestrado e do doutorado para a sua formação. Além, claro, do que, como eu falei, a gente tem disciplinas que vão avançando conforme o nível de mestrado e conforme o nível de doutorado, para a gente entender mais o fundamento das coisas, da onde está vindo e não só aplicar, para a gente conseguir desenvolver novos métodos, que é exatamente fazer pesquisa. Então, como eu optei por seguir na carreira acadêmica, eu sabia desde a época da graduação que eu teria que seguir, fazer mestrado e teria que fazer doutorado para conseguir uma posição em uma universidade. Então, a minha graduação ela já foi bem focada nisso, porque eu tinha esse objetivo claro. Então, desde o começo, acho que desde o segundo, do terceiro semestre, eu já me envolvi em projetos de pesquisa com professores. Então, a gente foi desenvolvendo métodos, claro que começou em nível simples, e à medida que a gente foi evoluindo no curso, foi aprendendo mais ferramentas, a gente foi conseguindo fazer pesquisas melhores, onde a gente conseguiu publicações até em artigos em revistas internacionais já na época da graduação. Então, terminando a minha graduação, eu fui para o mestrado,
que é o primeiro ponto. Então, o mestrado, em geral, ele demora 2 anos, a graduação em estatística são 5 anos, o mestrado, em geral, são 2 anos. A gente passa mais ou menos 1 ano fazendo disciplinas, no período desses 2 anos, e 1 ano mais focado na dissertação. Então, nessa parte da pesquisa, em desenvolver, a gente tem um projeto onde a gente, no meu caso, a gente desenvolveu uma abordagem diferente para alguns modelos que existiam, então é toda a derivação disso, a implementação computacional, a gente faz simulação, experimentos para ver se está funcionando, e aí a gente vai ajustar isso em dados reais. No caso, a gente, no meu mestrado, a gente trabalhou com dados de previsão de nível de água, então consegui estimar quando que vai faltar água, e isso é uma coisa importante para o governo, por exemplo, poder prever questão de energia, se vai faltar energia, se tem que racionar água. E após o mestrado, então, eu segui para o doutorado. Eu fiz o meu mestrado em Santa Maria também. E para o doutorado, então, eu queria fazer o doutorado. A gente tem diferentes universidades no Brasil que têm cursos muito bons. Eu optei por fazer em Recife, porque eu queria trabalhar com uma área específica dentro da estatística, que foi, durante o meu mestrado, eu comecei a entender que existiam outras aplicações, além de, como eu falei, da área financeira, da área biomédica. A gente você começa a ler e começa a explorar e ver que tem um mundo de aplicações, e eu comecei a me interessar com essa parte mais que a gente chama de processamento de sinais, de ter uma imagem, onde eu vou ter uma imagem, eu vou fazer uma compressão, quando a gente zipa um arquivo, por exemplo, e aí eu vou voltar para a imagem original, eu não quero perder qualidade. Eu posso ter uma imagem de radar, como eu falei, que vai capturar alguma região da cidade, ela pode ter bastante ruído em função de nuvem, em função de vento, então a gente vai utilizar algum método estatístico para retirar esse ruído e conseguir ver as coisas mais claramente. Então eu comecei a me interessar por essa área, e em Recife seria uma universidade boa para eu seguir nessa área de pesquisa, em função de um professor que teria lá para me orientar, e o curso também é um curso bom, um curso reconhecido no Brasil. Então eu acabei optando por Recife. O doutorado, diferente do mestrado, são 4 anos, em geral, que a gente leva para terminar todo o programa. Em geral, é 1 ano e meio, 2 anos, onde a gente fica mais limitado a disciplinas, porque a gente vai para disciplinas um pouco mais teóricas, um pouco mais pesadas, onde a gente vê as coisas mais aprofundadas, com maiores detalhes, entende mais o porquê das coisas. A gente também tem alguma parte de docência, onde a gente aprende como ser um professor, observando professores dando aula, ajudando um professor. E depois a gente entra na parte da tese, que é novamente a parte de pesquisa. Então, em geral, são 2 anos, 2 anos e meio nessa parte da tese. E aí foi onde eu tive o meu primeiro contato fora do Brasil, porque a gente tem um programa chamado de doutorado sanduíche, onde a ideia é que você desenvolva uma parte da sua pesquisa em algum outro país. Então, seria para você conseguir aprimorar a língua e também ter novas experiências, trabalhar com pessoas diferentes, com um professor diferente, num projeto talvez um pouco diferente, numa pesquisa. Então, seria para agregar valor ao seu trabalho. Na época, eu estava finalizando o meu 2º ano do doutorado, eu comecei a pensar que eu queria concorrer a uma vaga para esse processo de doutorado sanduíche, e acabou que eu tive a oportunidade de vir para uma universidade aqui na Suécia, que é na mesma cidade, na mesma universidade onde eu estou hoje. Isso foi em 2018, eu passei 1 ano aqui, foi um ano muito bom, eu consegui desenvolver pesquisas boas em níveis bons, a universidade aqui tem uma estrutura muito boa, mas foi um ano onde eu vi como a gente consegue aplicar a estatística em diferentes áreas. Chegando aqui, a primeira coisa que, acho que na minha 2ª semana, o meu supervisor, o orientador, o professor que eu estava trabalhando aqui na universidade, ele já me levou para uma reunião numa empresa que ele tinha um projeto que era vinculado tinha relação com aquilo que eu estava trabalhando na minha tese, que é uma grande empresa, a Saab. E a partir de lá eu comecei a desenvolver projetos, a minha tese foi voltada
a problemas que eles tinham, assuntos que a empresa tinha interesse em estudar. Então, voltou para aquela minha ideia inicial, quando eu decidi fazer estatística, de que eu estaria dando a aula, que é uma coisa que eu gosto, sempre me vi fazendo, mas com uma parte aplicada. Então, eu estava tendo problemas que uma empresa estava me dizendo que queria entender, que queria estudar, que queria verificar o que estava acontecendo. E eu, dentro do meu doutorado, trabalhei para desenvolver propostas para esses problemas. Eu passei um ano aqui, retornei para o Brasil, fiquei mais um ano em Recife para terminar o doutorado. E aí, depois do fim do meu doutorado, eu passei um ano no ITA, fazendo um pós-doutorado lá, trabalhando ainda nessa mesma área de processamento de imagens de radar, e ainda em parceria com a universidade aqui na Suécia e com a SAAB também. Finalizando esse meu período de pós-doc, que o pós-doutorado a gente pode entender mais como um estágio de pesquisa mesmo, a gente não tem nada de didática envolvido, então é onde você vai aprender como, vai ter experiência para orientar um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, mas sempre com a supervisão de algum professor que tem mais experiência para te guiar nesse caminho. Então, porque o meu objetivo, novamente, era ser professor, então é uma forma de você aprimorar essa técnica de orientação e também de pesquisa, porque você tem uma independência maior do que você tem durante o doutorado. Eu passei um ano, então, no ITA, que é um grande instituto também, bastante conhecido no Brasil, e após isso eu consegui uma vaga de pós-doutorado aqui na Suécia, trabalhando num projeto novamente com a SAAB, seria novamente um projeto com a empresa, com uma proposta que eles queriam, um tópico que eles queriam trabalhar, que era de interesse para eles, e acabei retornando para cá, e com o passar do tempo, eu consegui uma posição como professora, hoje aqui na universidade. É recente, mas eu vejo assim o quão a estatística é requisitada aqui. Hoje, por exemplo, eu dou cursos, os cursos que eu dou são em geral para os cursos de ciências da computação, em termos de análise de dados. Então, a gente trabalha muito em parceria com outros departamentos. Eu já tive pessoas do departamento de saúde vindo me procurar porque eles estão no meio de uma pesquisa e eles precisam de algumas orientações sobre esse projeto, como seguir, como fazer essas análises. Então, eu estou trabalhando em colaboração com o Departamento de Ciências da Computação, mas também com o Departamento da Saúde. Então, a gente vê como a gente consegue aplicar a estatística em diferentes áreas. Nesse mesmo tempo, professores do Departamento da Odontologia de Santa Maria entraram em contato comigo para também desenvolver um estudo. Então, a gente consegue colaborar com diferentes pessoas, diferentes locais, diferentes assuntos, com a base que a gente tem da graduação, e conforme você vai avançando mais em pesquisa, com o que você vai ganhando de experiência no mestrado e no doutorado também. Essa é a minha trajetória dentro da estatística. Eu me formei em 2014 no bacharelado e terminei meu doutorado em 2020, então a minha carreira está começando ainda, mas eu acho que o curso me possibilitou várias coisas boas já. O fato de eu conseguir uma posição hoje aqui numa universidade sueca e poder viver num país de primeiro mundo foi graças ao meu bacharelado em estatística. E hoje eu vejo aqui, complementando o que foi falado antes em questão de mercado de trabalho, como analista de dados, cientista de dados, tem muita vaga, tem muita procura por pessoas aqui. Então, isso não fica restrito só ao Brasil, mas ao mundo, à Europa, ao mundo todo. É um curso que é um tópico, uma profissão que está realmente em ascensão. Então, se você tem o objetivo, talvez, de procurar viver fora, seja uma grande opção, não só na parte da academia, mas também na parte de empresas. Ótimo, muito bom. As duas experiências, né, tanto do Kobayashi como da Bruna, inspiradoras, né? Não à toa a gente escolheu eles, né, Laís, para vir aqui nos
nos relatar suas experiências. Acho que após nossos dois egressos, eu retorno à professora Laís, para que ela conduza, então, acho que o convite aos alunos para compartilhar um pouco das suas experiências sobre o curso. Bom, então agora teremos a participação também dos alunos do nosso curso. O Gabriel está no 10º semestre e último semestre, então, do curso, e a Renata Stone está cursando o 8º semestre e também já muito próximo de concluir, então, o bacharelado em estatística. E a gente tem algumas perguntas direcionadas, então, a vocês, para que vocês relatem, né, um pouco sobre a experiência de vocês no curso, para os possíveis ingressantes, então, do bacharelado. Para o Gabriel, então, Gabriel, se você puder falar um pouco sobre as principais disciplinas do curso, talvez algumas dificuldades e desafios que você encontrou aí ao longo da tua trajetória no nosso curso. Boa tarde para todo mundo, me chamo Gabriel, estou no 10º semestre de Estatística, quase formando, né, se Deus quiser vai dar tudo certo. Com relação às principais atividades, né, as principais disciplinas, eu coloquei primeiro a Estatística Descritiva e Geral, que é justamente no primeiro semestre, onde a gente tem um norte muito grande do que vai ser abordado no curso, um embasamento muito grande, desde as técnicas que vão ser utilizadas até o processo de tabulação do banco de dados, como são abordados os gráficos, que a estatística não se resume em gráfico de barras, né? Não é só a utilização de média e gráfico de barra. Outra disciplina que eu citei aqui é a área de probabilidade, na verdade, porque no curso tem prob 1, 2 e 3. E daí eu coloquei a probabilidade no geral, porque eu acho muito interessante essa área. Entender como a probabilidade de um evento acontecer. Então, você jogar uma moeda para cima, a probabilidade é 50% cara, 50% coroa. Isso vai desde coisas básicas, como uma moeda, até coisas mais complexas que a gente vê na estatística. A terceira disciplina que eu separei também é uma área, na verdade, que é a parte da computação, que existem várias disciplinas na nossa grade curricular que abordam a computação. Eu preferi não citar uma em específico, mas sim a área da computação, que no início a gente aprende a mexer usando o Excel, onde está o banco de dados, e com o tempo a gente acaba migrando para um software estatístico, que é o R. Só que eles são duas coisas muito parecidas, né? O R ele tem muito mais funções, mas se você tem uma facilidade em utilizar o Excel com funções igual, soma e daí as células, se você tem essa facilidade com o Excel para excluir uma coluna, excluir uma linha, encontrar a média, fazer gráfico, o R ele segue a mesma ideia. Então, você vai ter uma facilidade muito grande em programar, em aprender sobre o R, que é o software de estatística que a gente utiliza. Referente às dificuldades, eu, apesar de gostar muito de programação, de computador, eu tive uma certa dificuldade, que ela foi superada com o tempo, porque a gente tem um contato muito grande com o computador, com computação, e a parte das exigências matemáticas, isso foi tranquilo para mim, porque eu sempre fui muito dedicado, muito aplicado na parte da matemática, sempre tive isso muito aflorado, e eu vejo atualmente como uma exigência muito forte do curso a parte do inglês, que mesmo estando no 10º semestre eu não tenho isso 100%, mas eu sei que eu vou ter que me capacitar nessa parte. Perfeito, Gabriel. Você já foi falando um pouco, então, também sobre as habilidades que você já tinha, e eu gostaria que você reforçasse um pouco, então, quais as que você julgava que já tinha no momento que escolheu pelo curso, e também o porquê de você ter escolhido o curso considerando as habilidades que você já tinha, e o que você pode aprimorar, então, ao longo do tempo, descobrir que eram habilidades interessantes de se ter aqui no curso, e que você pode aprimorar, então, ao longo do curso. Como eu já citei, a parte da matemática, eu acho que é de praxe, né? Todo mundo que tem uma aptidão matemática no colégio já direciona isso nas áreas da faculdade que está procurando. Então, eu sempre tive o hábito de, em colégio, gabaritar as provas, ter uma aptidão muito grande na parte da matemática, fazer rápido as contas de cabeça. É claro que na faculdade são dois mundos diferentes, né? Mas essa aptidão ela ajuda bastante na faculdade de estatística. Outra coisa que me ajudou muito na faculdade é o fato de eu me considerar
uma pessoa curiosa, então a parte do computador, a parte de programação, ela é muito utilizada na estatística também. Então, você ser uma pessoa curiosa, isso ajuda muito no que é relacionado ao computador. Por mais que você chegue no curso e fale, eu só entendo bastante matemática, eu não entendo de computador. Se você é curioso, você vai buscar aprender, você vai buscar aprender programação, a parte de comandos que você coloca não dá certo, depois você vai buscar e tentar aprender mais. Habilidades que eu desenvolvi. Eu coloquei aqui a parte da paciência, eu vou explicar por quê. Porque no início do curso eu cheguei e eu era muito convencido, vamos dizer assim, que eu sabia fazer as coisas no Excel, porque eu tinha uma experiência muito grande do meu pai, que foi bancário durante 33 anos, então ele me explicou muito do Excel. E daí você chega no R, os comandos eles são parecidos, né? A mesma lógica, mas os comandos são diferentes. Então, no início dava erro e eu ficava, por que tá dando erro, né? O do professor dá certo, o meu não dá certo. E daí, como a gente está em contato mais próximo, né, com o programa dando erro, esse tipo de coisa, a gente vai se familiarizando com isso, a gente se acostuma, o ser humano ele é adaptativo, então com um erro já olhava e comecei a pesquisar por que está dando esse erro, sabe? Eu fui aceitando, e daí com o tempo aprende, daí coloca o comando certo, executa, pronto, deu certo. E daí eu começo a se desenvolver nessa área. Uma coisa que eu cito como importante no nosso curso é a parte da boa comunicação com outros setores, que é uma coisa que eu estou vendo agora no estágio que eu estou fazendo no USM, porque as pessoas normalmente têm problemas relacionados aos números, mas elas não sabem como passar isso para a gente. Então, a gente tem que ter uma comunicação muito boa com essas outras áreas e tentar entender como eles pensam para daí aplicar a estatística. Perfeito. Gabriel, eu queria ainda, se você puder compartilhar um pouco sobre quais os pontos positivos, então, que você vê no curso de estatística da UFSM e também qual a sensação que tu tens ao chegar aí quase ao final do curso em relação à escolha que você fez pelo curso de estatística da UFSM. Pontos positivos, eu acho que tu, né, Laís, no caso, e o professor Fábio já falaram, é um curso muito novo, então ainda tem muitas oportunidades, é um curso que vai se desenvolver bastante, e como o Koba também disse, o mercado de trabalho ele ainda está muito disponível para quem é estatístico dessa área, né, analista de dados, enfim, mas o que eu digo para as pessoas do ensino médio é que não adianta você estar formado, ter o diploma e o mercado de trabalho ele não ter a oportunidade para você. E a estatística ela está mais voltada nesse sentido, porque você se forma, como o professor Fábio disse, né, teve aluno que foi convidado antes de se formar. Então, tem oportunidade para você. Então, você vai pegar o diploma e praticamente você vai estar empregado já. Então, isso eu considero um ponto muito positivo. Na faculdade, outra coisa que foi positiva para mim foi que, por exemplo, estágio, bolsas, eu sempre consigo com uma grande facilidade. Tem muita oferta para a gente, mesmo não sendo direto no mercado de trabalho, empregado, recebendo bastante, mas tem oferta, tem demanda para a gente aprender. E eu coloquei como um último ponto o fato de que o curso ele é muito pequeno, que a gente consegue ter uma boa comunicação com todo mundo. Então, a turma ela acaba sendo mais unida, a gente consegue conversar e interagir mais entre os alunos, também entre os professores, a gente tem uma comunicação muito fácil com os professores, não tem aquilo de ter vergonha de falar algo do tipo, até uma pessoa mais introvertida, ela tem uma enorme tranquilidade aqui no curso, porque o professor está ali na tua frente, tranquilo, tem poucas pessoas na turma, não tem problema, qualquer tipo de dúvida, ela é sanada tranquilamente. E a sensação de estar formando é gratidão, muita gratidão a todos os professores, todo mundo que me ajudou nessa etapa, e eu agradeço só a Papai do Céu, principalmente, porque eu meio que caí de paraquedas no curso de estatística e eu dei sorte, né? Porque é um curso muito bom, muito qualificado. Ótimo, Gabriel. Muito obrigada pela tua participação. Então, agora eu também convido a Renata para participar. Renata, poderia falar um pouco sobre as oportunidades que os acadêmicos do curso têm ao longo, então, aí da graduação? Pode ser de uma forma geral, né? Sobre as oportunidades que você teve e as que você sabe que existem, então, para os alunos da estatística. Certo. Obrigada pelo convite, primeiramente. Então, contando um pouco sobre as oportunidades, eu vou começar falando de uma que eu tive um contato bem no início do curso,
inclusive com o professor Fábio, que está aqui presente, que foi a bolsa de iniciação científica, ou então uma simples bolsa de pesquisa, se for mais fácil de compreender, que é uma oportunidade que a gente, estudante, tem de conhecer esse meio acadêmico, de entender um pouco mais o que hoje a Bruna, a professora Laís e o professor Fábio fazem, a metodologia de pesquisa, receber um tema e saber explorar ele, aprender mais sobre a teoria daquilo, sobre algo que te interessa, quem sabe uma parte mais de regressão, geração de novos modelos, são áreas da estatística. Então, essa é uma das principais oportunidades, inclusive, como o Gabriel disse, é muito tranquilo de você conseguir bolsa, se você tem esse interesse, né? Se tu realmente gosta e tu vai atrás, tu consegue, os professores todos, a maioria participa desses projetos e todos são super qualificados para orientar os estudantes. Além disso, a gente também tem as oportunidades de projetos de extensão, como, por exemplo, o projeto da professora Laís, que é o Stat UFSM, que é uma oportunidade de a gente disseminar a estatística nas redes sociais, através do YouTube, do Instagram. Inclusive, o Instagram é @StatUFSM, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do projeto, fica aí o convite. E também para a gente criar um conteúdo para o pessoal da nossa área, trazer a estatística em aplicações em diferentes áreas, trazer oportunidades, congressos que estão tendo, eventos, e daí eu já passo para outra oportunidade que também tem, a UFSM, ela traz uma grande quantidade de eventos, de congressos, de palestras, não tanto da estatística, mas que podem sim ser muito úteis para a gente e que inclusive conta como horas, porque é preciso, horas de atividades extracurriculares. Além disso, o próprio curso ele tem ciclos de palestras, ele tem uma semana acadêmica que oferece mini cursos, que é tudo para ensinar a gente de uma forma aplicada, de uma forma melhor, assim, rapidinho, mas que já é muito útil para a graduação. E, por último, mas não menos importante, também tem a empresa júnior, e vale lembrar que a empresa júnior da estatística, a Sigma Júnior, ela é a única empresa júnior do nosso centro, do CCNE, o Centro de Ciências Naturais e Exatas, e é uma oportunidade que o estudante tem de realmente saber um pouco da experiência que o Guilherme vive no dia a dia dele, de ver a estatística aplicada, de trabalhar com clientes, trabalhar fazendo orçamentos, de já ver, né, como é que é todo esse processo de criação de um projeto, de entregar um projeto, ver a demanda, de começar a ter esse contato com os diferentes setores, que nem o Gabriel citou, é uma baita oportunidade, então, de tu aplicar a estatística. Outro ponto importante também que os trabalhos, os projetos que são feitos pela Sigma, pela empresa júnior, eles são sim pagos, os nossos clientes eles nos pagam pelos nossos serviços, mas todo o lucro, toda a arrecadação da empresa é revertida em nós alunos, então é revertida em capacitações, em cursos, em palestras, em livros, tudo para a gente poder se desenvolver melhor. Eu acredito que, assim, de modo geral, são essas as várias oportunidades. Eu tentei falar bem rapidinho, mas são várias mesmo. Perfeito, obrigada, Renata. Eu tenho aqui mais uma pergunta sobre as habilidades que você entendia serem importantes e foram decisivas quando você escolheu pelo curso e quais você descobriu e aperfeiçoou também ao longo do curso de graduação. Tá bom. Essa eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque eu descobri o curso pelo Descubra, que nem vocês aí estão aprendendo, conhecendo o curso, eu aprendi sobre o curso, conheci a estatística da mesma forma. Só que antes, na época da escola, assim como a Bruna relatou, o Guilherme, o Gabriel, eu sempre tive muita facilidade, muita familiaridade com a área da matemática. Mas eu não tinha tanto interesse na área da engenharia, também, no meu caso, não era química, era física, eu nunca fui muito da física, então eu não queria optar por essa área. Então, eu queria uma matemática, eu pensava também nessa parte mais de administração, contabilidade, ciências contábeis, só que eu acabei descobrindo que eles tinham muita teoria, e eu sempre fui uma pessoa muito prática, muito exata, então eu queria um curso que tivesse, sim, uma base teórica, mas uma base teórica específica, aquilo que eu vou precisar e pronto. E, além disso, eu sempre tive muita facilidade em resolver problemas, em identificar soluções, em analisar dados, em analisar
certas ocasiões. Só que, quando eu entrei no curso, eu me deparei com a computação, que era uma completa novidade para mim. Eu, diferente de vocês já estão entrando sabendo da importância da computação para o nosso curso, e eu acho que vale lembrar que é importante porque é útil, porque é necessário, porque facilita muito todas as nossas atividades, otimiza o nosso tempo, então é por isso que ela é realmente muito importante. E eu sou a prova viva que ela não é um bicho de 7 cabeças, é fácil de se aprender. O curso, ele vai te dando uma base, ele vai te dando todo o auxílio necessário, os professores, principalmente o professor Fábio, aqui presente, ele me auxiliou muito no início, na bolsa, a entender essa parte computacional, entender o software, então eu acredito que essa foi, assim, a principal habilidade que eu conquistei, foi essa parte computacional. E vale ressaltar também que, como eu tinha dito no início, eu já tinha uma boa habilidade em resolver problemas, mas agora, com essa base computacional, com essa melhor compreensão da lógica de programação, eu consigo resolver os problemas de forma muito mais fácil, muito mais rápida, com o auxílio da computação. Então, da mesma forma em que eu desenvolvi uma nova habilidade, eu consegui aprimorar outras. Tá muito legal seu depoimento. Eu ainda tenho uma última pergunta sobre quais os pontos positivos que você vê no curso. Pode ser de uma forma geral e também no caso específico, então, do curso da UFSM. Certo. Então, de forma geral, vou ser bem breve, porque eu acho que todos aqui já comentaram a mesma coisa, e é porque realmente é um ponto muito importante, que é uma profissão em ascensão e que pode ainda ser muito explorada, precisa de profissionais, tanto na área acadêmica, para pesquisar sobre os mais diferentes assuntos, aprimorar estudos, e na parte profissional também, né, que nem o Guilherme comentou, para ter todo esse respaldo estatístico, esse respaldo matemático, auxilia muito na parte do mercado de trabalho. Agora, falando, eu separei 3 pontos, assim, que eu acredito que são pontos muito bons do nosso curso aqui na UFSM. O principal, ou melhor, o primeiro, vamos dizer, é o que está acontecendo agora, que é esse contato com os egressos, porque o curso, de uma forma geral, ele não é um curso que tu vai entrar e tu não sabe quem sai, tu não sabe quem se formou, tu não sabe o que está fazendo da vida, vamos dizer assim, não. A gente tem um contato com os egressos, a gente sabe quem são os ex-alunos, a gente sabe as oportunidades que eles teve, a gente sabe a trajetória deles, então essa trajetória serve como uma inspiração e muitas vezes como um norte para a gente, então isso é muito importante. Outro ponto também que a nossa matriz curricular, ela foi remodelada, então, isso é um ponto muito bom. Eu, pessoalmente, tive a sorte de já entrar com essa nova matriz curricular. Então, por exemplo, se tu tem um domínio, assim, matemático, mas se tu ainda te sente inseguro para ter cadeiras como o Gabriel, tinha dito, cálculo, álgebra linear, geometria analítica, não tem do que se preocupar, a gente tem matemática elementar antes, então a gente tem uma base, e as nossas primeiras cadeiras, elas são para introduzir partes importantes para a estatística, então a gente tem antes uma estatística descritiva para depois ir para uma estatística aplicada, então esse seria outro ponto. E por último, mas não menos importante, o fato de ser noturno. Por quê? Porque tu consegue organizar melhor teu horário, se tu já tem outra graduação, se tu já tem outra carreira, tu pode seguir com ela sem influenciar ou sem prejudicar uma outra. Se tu está saindo agora do ensino médio e tu acha que para ti é importante ou se é necessário tu seguir trabalhando e estudando, tu tem essa possibilidade, tu pode trabalhar, fazer um estágio durante o dia e de noite tu consegue, sim, acompanhar o curso, fazer as cadeiras, ter a aula, ele é totalmente noturno, sem contar que também, se tu tem, por exemplo, muito interesse pela área computacional, tu pode optar por, durante o dia, fazer cadeiras optativas da área de computação. Nada te impede, é um plus, vamos dizer assim, que tu vai ter na tua graduação, e o fato do curso ser totalmente noturno te possibilita isso. Perfeito, Renata. Muito obrigada por todas as tuas contribuições. Eu acredito que vão ser super importantes para quem está aí para decidir, né, pelo curso. Também agradeço a Bruno, Guilherme, professor Fábio, Gabriel, pelas suas falas e participação. E agora ainda
eu deixo um momento para que vocês possam passar um recado, né? A gente vai encerrar o nosso bate-papo, a nossa conversa, e que vocês possam deixar um recado para os futuros estatísticos que vão ingressar, então, no bacharelado em estatística da UFSM. Bom, como mensagem final, acho que a gente conseguiu sumarizar bem todas as vantagens da profissão, do curso de estatística. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para quem busca uma carreira acadêmica, é uma boa oportunidade para quem busca uma carreira em indústria, em empresa. É um curso que abre portas nacionalmente e internacionalmente, é um curso com diferentes tipos de aplicação, é um curso que permite vocês conhecer diferentes pessoas, colaborar com diferentes pessoas de diferentes setores, isso agrega também a gente pessoalmente, não só profissionalmente. Então, eu encorajo a todos vocês que estão em dúvida a seguir, a fazer o curso de estatística, porque eu tenho certeza que oportunidade vocês terão. É só questão de escolher realmente e verificar o que agrada a cada um. E é um curso que tende a crescer cada vez mais, é uma profissão que está em ascensão. Então, se hoje já está um boom, daqui 10, 20 anos não é um mercado que vai desacelerar, é um mercado que está cada vez mais em crescimento. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, tem medo de não conseguir algum emprego, não precisa ter, porque realmente oportunidades virão. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo aqui falou muito já sobre o curso, e uma das coisas que mais saltou em que todos falaram é o quão abrangente é o nosso curso, né? O quanto a gente consegue aplicar estatística em diversas áreas. Eu acho que isso é um dos grandes chamarizes que a gente tem da estatística. Eu acho que isso também é um dos motivos por que ela tem uma procura tão grande por profissionais no mercado de trabalho. Um estatístico consegue trabalhar na indústria, consegue trabalhar na parte da agricultura, na parte de medicina, saúde, pesquisa. É muito ampla. A gente consegue circular por várias áreas diferentes. O estatístico sai com um embasamento teórico sensacional. Então, para você que gosta, né, para quem gosta de estudar matemática, a questão de raciocínio lógico, resolver problemas, a estatística realmente vai ser um curso onde tu vai sair e tu vai se sentir realizado. Tu vai ter mercado de trabalho, tu vai ter um emprego muito bom, com possibilidades, que nem todo mundo já falou, nacional, internacional. Então, realmente, são perspectivas ótimas. Como a Bruna acabou de falar, não é uma bolha, isso não vai acabar daqui, sei lá, 2, 3 anos, o mercado vai desaquecer ou vai diminuir o ritmo. A tendência é que fique cada vez mais aquecido pela procura de profissionais, pela quantidade de dados que a gente tem hoje em informações. Então, vocês vão ser eu acredito que vão ser muito felizes naquilo que vocês vão estar fazendo, estudando e depois trabalhando. Eu posso dizer que sou apaixonado pela estatística, sou muito feliz de ter feito o curso, mais feliz ainda de ter feito ele na UFSM, pelos professores que eu conheci, pelos colegas que eu tive. Então, eu tenho certeza que quem entrar nesse curso vai ser um pouco sofrido durante a graduação, porque cursos de exatas geralmente são mais puxados, mas eu tenho certeza que o final vai ser muito gratificante e vocês vão se sentir muito realizados em terem escolhido vir para a estatística, e principalmente aqui no UFSM. Complementando a fala da Bruna e do Guilherme, né, os dados eles nunca vão deixar de existir. A parte de computação, ela está sempre se desenvolvendo, a tecnologia ela não para nunca. Mas, frisando, né, se você é aluno do ensino médio, que está concluindo, tem facilidade com matemática e computação voltada para a parte de programação, né, sem entrar no mérito de entender componente físico de um computador, vem para o curso, não vai se arrepender, o mercado ele não é saturado, existem muitas oportunidades. Eu garanto que não existe arrependimento no curso de estatística. Então, como todo mundo falou, né, é uma ótima oportunidade. Então, eu acho que a minha última mensagem é que se tu realmente quer, tu sente que tu te identificou, talvez, com as nossas histórias aqui, com os nossos interesses que a gente tinha, tu acha que tu tem um perfil legal, tu não precisa já entrar sabendo tudo, muito pelo contrário, tu vai aprender muitas coisas novas. Eu acho que até quem já está no mercado de trabalho, toda vez aprende coisas novas, então isso é normal. Não desanima, te inscreve, se por acaso tu te assustar, talvez com uma nota de corte médio, segue, acredita em ti, no teu potencial, tem
segunda, primeira lista, pode ter certeza que a tua vaga vai estar garantida, então só segue. Se tu quer mesmo, acredita no teu potencial, vem disposto a aprender, disposto a evoluir, a também, né, passar umas dificuldadezinhas, porque é matemática, mas eu acho que o ponto principal é que vem, sabe? Dá essa oportunidade para ti mesmo, te inscreve e vem ser nosso colega. Ótimo. Eu só queria dizer o seguinte, que o nosso curso da UFSM, da Estatística da UFSM, é muito bom. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu julgo ser muito bom. Tem um corpo de professores excepcional, né? Todos os professores são doutores, vários com doutorado nos melhores programas de pós-graduação do país, né? Vários em sintonia também com o mercado de trabalho. A gente tem muito contato também, principalmente por meio dos nossos egressos que estão no mercado de trabalho. Enfim, vocês estarão em um curso excepcional, com possibilidades reais, eu diria, infinitas, né, na vida profissional de vocês. Então, só me resta convidá-los, vem para a Estatística. Bom, eu gostaria ainda de reforçar o convite. Vem ser o FSM e vem ser do time aqui da Estatística. A gente vai estar esperando por você.